A partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Nós falamos no último domingo que estamos diante de uma sessão que inicia no capítulo 14, versículo 1 e vai até o capítulo 15, versículo 13. Se podemos falar sobre os grandes temas da Carta aos Romanos, esse é o último dos grandes temas. Ainda a partir do capítulo 15, verso 14 até o final, ele vai tratar mais de assuntos mais pessoais, planos, projetos. Ele vai continuar ensinando a igreja, vamos ter vários ensinos a partir do versículo 14. Mas dentro da sequência e dentro desse bloco, que é o sexto bloco da carta, do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, verso 13, esse é o sexto bloco, uma sessão de exortações. Esse é o último tópico dessa sessão, que é um problema recorrente no primeiro século, de problemas que haviam em várias comunidades, em Corinto, em Roma, no meio de divergências culturais que estavam agora invadindo ao meio das igrejas em todo lugar. Os judeus, eles estavam espalhados em todo lugar, em vários países, mas eles viviam as suas comunidades. Um judeu quando estava na Itália, um judeu quando estava na Espanha e se reunia na sinagoga, ele se reuniu com grupos de outros judeus que tinham os mesmos hábitos alimentares, que tinham a mesma cultura, o mesmo linguajar, os mesmos costumes. Ainda que eles estavam em locais distintos e tinham o seu comércio, a sua vida, mas os hábitos deles, a vida deles no meio da igreja, no meio da convivência, que eles se reuniam semanalmente e ao longo da semana, eles não lidavam com pessoas com hábitos culturais distintos. Mas a partir da nova aliança, a partir da ressurreição de Cristo, isso começa a mudar quando começam a se converter gentios e começa a ter pessoas de origens totalmente distintas, de hábitos totalmente distintos, e na igreja ter um grupo de judeus, um grupo de gentios, e eles terem hábitos alimentares. E o grande problema dessa sessão é hábitos alimentares e hábitos também sobre costumes de festas. E começa a ter um conflito no meio da igreja. Os judeus começam a olhar para os gentios e começam a dizer que os gentios são meio que libertinos. Aquele irmão lá da igreja, ele faz coisas que não deveria fazer. O gentio, ele olha para o judeu no meio da igreja e começa a dizer que aquele irmão é muito legalista. E começa a ter um clima de conflitos no meio da igreja. É difícil agora eles lidarem com esse ambiente. E Paulo, ele trata nesse assunto em várias cartas. Ele vai lidar com isso em Efésios, em Colossenses, é uma carta das mais fortes sobre isso, em Gálatas é sobre isso. Ele vai até exemplificar em Gálatas a repreensão que ele deu a Pedro, tratando sobre essas questões. Em Roma, a carta aos Romanos, 1 Coríntios. Em todo o tempo nós temos, ainda no final do primeiro século, o apóstolo João vai repreender uma irmã que estava no meio da igreja, e ela entenda que ela vai ser adjetivada como Jezabel. Uma das 7 cartas faz referência a uma irmã dentro da igreja que estava orientando a participar de algumas cerimônias fora da igreja, e ela é comparada, ela é adjetivada, o nome dela não era Jezabel, mas ela é adjetivada a Jezabel por causa da Jezabel do Antigo Testamento, porque ela está como que conduzindo as pessoas a participar de alguns atos dos sindicatos daqueles dias do Império Romano. Até que ponto, meus irmãos, essa grande questão do capítulo 14 e 15, algumas questões do nosso tempo, elas são elementos puramente culturais. Algumas questões são, de fato, atos que nós podemos participar e cometer que são contrários à lei do Senhor, e nós participarmos daquilo que para nós pode ser lícito, mas é algo imoral diante do Senhor. Eles estavam em um momento, e no mundo grego, ainda que o Império Romano está dominando, mas no mundo grego era muito comum que os açougues eles fossem
dentro de locais que eram locais de templo pagão. Então, a pessoa que vendia carne, ela, antes de colocar a carne ser exposta para vender, ela fazia um ritual de oferecer essa carne a um ídolo pagão e depois ela colocava lá para vender no mercado. Alguns irmãos diziam o seguinte: olha, você não pode comprar essa carne, porque fazer isso é pecado, você vai estar participando de um ritual pecaminoso, né? Alguns irmãos diziam: mas se eu não fizer isso, eu não vou comer carne, porque nessa cidade, nesse país, não tem nenhum lugar outro que vende carne. O judeu, ele fazia todo o ritual. Imagine, de geração em geração, as pessoas tinham hábitos de festividades. Eles no sábado tinham o hábito de não sair de casa, de não cozinhar a comida. E agora alguém chega e diz que não tem esse problema, você pode sair de casa, você pode cozinhar a sua comida, você pode pegar uma fruta numa árvore, não tem problema nenhum. E o judeu considerava que o gentio que fizesse isso era alguém altamente libertino. Como resolver esses conflitos no meio da igreja? Paulo apresentou no versículo 1 ao versículo 12, diz que podem acontecer dois problemas. Primeiro, aquele que acha, e aqui é o judeu que acha que o gentio está cometendo pecado ao comer uma comida A ou uma comida B, fazer isso ou aquilo, ele deve parar de julgar o seu irmão, ele deve parar de criticar o seu irmão, porque aquilo que ele tem a sua consciência, ele quer fazer para a glória de Deus, ele quer fazer achando que ele tem liberdade para isso, ainda sem entrar no mérito, se está certo ou errado. Nós não devemos ser investigadores das minúcias da vida alheia, porque isso não nos cabe. Paulo lembra que haverá um dia, e é assim que ele termina o versículo 9 ao 12, dizendo que há um dia, no dia final, onde todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor e prestaremos conta das nossas vidas. Não precisa ficar tão preocupado com aquilo que o irmão faz, A ou B, as minúcias da vida dele, porque Deus é quem julga, Deus é quem vai tratar isso. Por outro lado, aquele irmão, e aí ele se dirige aos gentios, aquele irmão que acha que pode comer carne de porco, aquele irmão que acha que entende que tem a liberdade para fazer esse tipo de alimentação, ou participar de qualquer outra coisa que cultural que o judeu considera pecado. Esse irmão, ele não deve fazer isso para provocar o irmão na frente da outra pessoa. Ele deve parar o ambiente da provocação e deve parar o ambiente do julgamento. Então, agora ele vai dar continuidade a essa sessão e ele vai, agora a partir do versículo 13, toda essa sessão ela é marcada por instrução e exortação. É interessante que você vai ver a conjugação, os verbos, a forma como ele expõe, ele explica e ele exorta. Ele dá esclarecimento e ele dá ordens. É assim que ele vai trabalhar toda essa estrutura. E ele vai lidar com os dois grupos, ainda que ele vai pegar, e essa sessão vai ter como foco maior os gentios, aqueles que estão causando escândalo. Mas ele, a princípio, no verso 13 e 14, ele vai tratar com os dois grupos, exortação e esclarecimento. Verso 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. O verso 14, ele vai dizer, eu sei, estou persuadido. Ele dá a explicação. O verso 13 é a ordem. Ele vai dar uma ordem para um grupo, ele vai dar ordem para outro grupo. E o verso 14 ele explica o que é que eles deveriam entender, como entender e resolver esse conflito. Pastoralmente, meus irmãos, aqui nós temos Paulo, ainda que na Bíblia não existe mandamento, não existe nenhuma ordem, nenhuma instrução que seja desprovida de doutrina. Tudo na Bíblia tem doutrina, porque está alicerçado com a verdade da obra de Cristo, o ensino da redenção. Mas, de fato, o capítulo
1 até o capítulo 11 é uma seção mais doutrinária. E o capítulo 12 em diante é uma versão mais prática, a partir da doutrina, como nós devemos viver. E não existe, meus irmãos, como você conduzir o seu lar, orientando os seus filhos, como a liderança da igreja conduzia uma igreja, como um governante conduzia uma nação, sem lidar com esses dois pilares aqui que nós vemos que Paulo trata do versículo 13 e o versículo 14. Instrução e mandamento. Instrução e exortação. Não se resolve. Paulo pastoralmente está lidando com esses dois grupos que estão brigando, que estão em conflitos. E ele está explicando, olha, vocês vão se comportar dessa forma. É dessa forma que vocês vão seguir um caminho mais para um caminho pacífico. Ele dá orientações de comportamento, orientações de como eles deveriam entender e lidar um com o outro, mas ele também dá ordens. Ao longo da história, as pessoas, em algumas comunidades, eles querem tratar o evangelho como se fosse um lugar apenas de mandamento. Às vezes a igreja pode se tornar um ambiente de exposição de regras. E as pessoas não podem isso, não podem aquilo. Não existe qualquer instrução, não existe qualquer entendimento. As pessoas estão subjugadas a um conjunto de normas que elas têm que seguir, mas as pessoas estão desprovidas de qualquer entendimento doutrinário. Elas não entendem aquilo que está na palavra de Deus. Por outro lado, algumas igrejas querem ensinar, mas não querem dar ordens. Elas querem explicar e elas se preocupam da melhor forma, a maiores recursos pedagógicos para darem para as crianças, para darem para os adultos. Elas querem instruir, elas querem fazer o PowerPoint, elas querem apresentar as melhores metodologias, elas querem fazer da igreja um ambiente até muito parecido com o ambiente da escola, mas só não pode chamar a atenção de ninguém. E a igreja saudável, ela tem exatamente essas duas marcas. Ela exorta e ela esclarece. É assim que Paulo ele vai tratar o problema no meio da igreja, ele vai explicar, mas ele também vai exortar. Ele diz, olha, deixemos de julgar uns aos outros. O portanto, meus irmãos, está obviamente ligado àquilo que ele disse no versículo 9 ao 12, que é, não se preocupem em julgar, porque Deus ele vai julgar no dia final. Perceba que, nesse sentido, a exortação, ela transborda do esclarecimento. É por causa dessa revelação doutrinária de que um dia, na segunda vinda, o Senhor vai julgar todas as pessoas, todas as ideias, todos os conceitos. É que eu não preciso me preocupar tanto em investigar a vida alheia. É a doutrina que move o apóstolo para exortar. Ele fundamenta a ordem, não faça isso porque é uma ordem e pronto. Ele diz, olha, existe uma revelação doutrinária. O Senhor, ele vai julgar, então isso deve me mover a abandonar o meu comportamento de julgamento. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Essa palavra, meus irmãos, essa escândalo, tropeço, ela pode ser usada na Bíblia, ela é usada na Bíblia para vários contextos. E a gente pode usar também em vários significados. Mas o ponto, quando eu estiver estudando Romanos 14, 15, é entender qual é o significado que Paulo está usando nesse texto. Quando você recebe a notícia, ao longo da história nós já recebemos, presenciamos vários escândalos, né? A história de um homem religioso que descobriram que ele tinha 2 famílias, né? A história de um cidadão, um governante, um deputado que descobriram que ele era um estuprador. Aquele homem que estava diante de um cargo público, diante de uma liderança da igreja, ele estava vivendo uma vida imoral, era uma vida dupla. Isso se torna um escândalo. Mas não é esse tipo de escândalo que Paulo está lidando aqui. Paulo está lidando com um escândalo que é alguém que vai participar desse tipo de
de alimentação, comer a carne. Esse, em primeiro sentido do texto, é exatamente essa problemática. Alguém que vai comer a carne de porco, ou alguém que vai comer uma carne que era completamente tida por proibida pelo judeu, vai fazer isso para provocar o judeu, então você vai causar escândalo, porque o judeu está achando que você é um libertino, fazendo algo que é contrário à lei do Senhor. O escândalo aqui é alguém que faz para provocar diante da outra pessoa aquilo que é lícito, ele entende que é lícito, mas ele faz para provocar aquela outra pessoa. E Paulo está dizendo, evita fazer esse seu irmão tropeçar. Por que, meus irmãos, nós vamos fazer o tropeçar do nosso irmão? Tanto em Romanos, nesse bloco todo, Romanos 14, 15, como 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, são 3 capítulos que são dedicados a essa questão. Perceba como essa questão é tão recorrente. Podemos dizer que um dos principais objetivos da carta aos Colossenses é tratar esse problema no meio das igrejas. Ele vai falar sobre a obra de Cristo, o capítulo 1 é um hino da história da redenção, mas o objetivo da revelação doutrinária é tratar essa problemática que havia no meio da igreja. Eles não estavam entendendo o que era libertinagem, o que era legalismo. Eles não estavam entendendo como lidar com as questões cerimoniais do Antigo Testamento e eles estavam trazendo e vivendo em conflitos no meio da igreja. Paulo diz, para de provocar o seu irmão, fazer escândalo diante daquilo que você entende que é uma liberdade sua. Isso é diferente, meus irmãos, daquele pensamento que algumas pessoas têm, que dizem que a vida é minha, eu vou viver como eu quero, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não posso me privar da minha liberdade. E de fato o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, em algumas circunstâncias, para evitar conflitos na convivência no meio do povo de Deus, se prive da sua liberdade em algumas circunstâncias para evitar. Isso é a conclusão em 1 Coríntios 10, tudo eu faço para a glória de Deus. O tudo fazer para a glória de Deus é me privar da minha liberdade em algumas circunstâncias. O versículo 14 é, de fato, o único versículo de todo esse capítulo onde ele vai expressamente colocar a sua explicação sobre essa problemática. Ele diz, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro de si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Quando a igreja, meus irmãos, leu esse versículo, imagine metade da igreja formada por judeus que acham que é pecado comer carne de porco e ir no mercado comprar comida, e metade da igreja dos gentios que acham que não tem problema e eles vivem em confusão. Paulo disse, olha, vocês têm que viver pacificamente. Mas o versículo 14, ele vai ser, depois dele ele tentar pacificar, ele diz, isso não é uma questão primordial, que ele disse no capítulo 14, verso 1 ao 12. Ele no versículo 14, ele diz, olha, os judeus estão errados. Existe uma verdade em todo esse problema, não é que agora para pacificar nós vamos dizer que todos estão certos, não se preocupe com a vida do outro, e ele vai tentar um certo tipo de ecumenismo, porque o ecumenismo diz que cada um tem a sua verdade. Não, ele vai dizer, existe uma verdade. Existe uma verdade. A verdade é que não existe coisa impura. Não existe somente para aqueles que acham que a crise de Pedro em Atos 10. Ele não entendeu que aquelas regras do Antigo Testamento elas foram retiradas pelo Senhor. Agora a pessoa está presa a regras que não são regras da nova aliança. Mas Paulo está dizendo, não existe mais isso. O que ele vai escrever em Colossenses capítulo 2, o que ele vai escrever em Gálatas capítulo 4, o que ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 8 ao capítulo 10. Ele vai dizer que essas regras são regras do período da infância em Gálatas 4, que agora não são regras para serem observadas pela igreja.
Eu estou persuadido no Senhor Jesus, ou seja, a partir dessa revelação que o Senhor deu, que nada é impuro, não existe mais alimento impuro. As regras do capítulo 11 de Levítico foram dadas para serem cumpridas apenas da antiga aliança. Deus deu algumas regras de modo temporário e eles precisavam entender isso, que algumas regras caíram e não agora está cobrando dos irmãos, exigindo dos irmãos aquilo que não era um mandamento bíblico. Os temas mudam, talvez hoje nós não estamos discutindo sobre carne de porco. As igrejas não estão divergindo por talvez as mesmas questões específicas, os mesmos hábitos específicos do primeiro século. As questões mudaram, mas o princípio permanece. Quando nós trazemos à tona regras e mandamentos que não são estabelecidos pelo próprio Deus. E é impressionante porque geralmente isso acontece, quando o empenho e o esforço estão canalizados para aquilo que não é bíblico, geralmente existe um desleixo para aquilo onde de fato nós deveríamos voltar os nossos olhos, voltar o nosso coração. Às vezes a exigência, o vigor está tão voltado para usos e costumes e as questões primordiais de culto, de adoração, de zelo matrimonial, elas são desprezadas, porque nós temos outras causas. O nosso coração está voltado para outras questões. Podemos ver isso na sociedade da humanidade, porque até a pessoa que ela não quer nenhuma relação com a igreja, um ateu, ele tem as causas pelas quais ele luta, as causas pelas quais ele acorda cedo e aquilo ocupa o seu coração, aquilo ali tem uma importância tremenda na sua vida, ele discute por aquilo, ele se emociona com aquilo, com aquele tema, quando aquilo ele ouve, quando ele concorda, quando ele discorda, ele se envolve emocionalmente. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter a lei do Senhor como base para nós entendermos aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Uma coisa que me chama a atenção nesse verso 14, antes de avançar para a segunda sessão, verso 15 ao verso 22, onde ele vai entrelaçar por 3 movimentos: esclarecimento, exortação. Isso deve nos chamar a atenção. Existem debates e debates na Escritura. E esse é um dos pontos que Paulo trabalhou no capítulo 14, verso 1 ao 12, é que existem questões que são questões secundárias. A questão alimentar, ela é uma questão secundária quando ele diz, cada um tem a sua opinião bem definida. Ele não vai falar sobre a salvação, cada um tem a sua opinião bem definida. Mas sobre questões de comida, ele vai dizer, cada um tem a sua opinião bem definida, ainda que eu diga que os gentios estão certos nessa questão. Não existe nada impuro. Mas ele diz, olha, para de brigar por isso. Mas, meus irmãos, o que deve nos chamar a atenção, e esse é o que eu destaco no versículo 14, é que são 23 versículos do capítulo 14. Um versículo, ele explica quem está errado e quem está certo. E 22 versículos ele diz, parem de brigar. Busquem sobre essa questão secundária, parem de brigar. O mesmo Paulo que esbravejou contra os rabinos em capítulo 28 e disse, vocês são incircuncisos de coração, e foi assim a despedida. Ele brigou por várias questões. Atos capítulo 28, o ministério de Paulo é recheado de conflitos. Defesa pela verdade. Ele apanhou, ele foi escorraçado de cidade em cidade, porque ele não viveu um ecumenismo. Porque pelas questões primordiais, ele teve várias discussões. Mas por questões secundárias, ele está convocando a igreja. Deixa o seu irmão ter a opinião dele. Deixa outra pessoa. Aqui
e aqui na igreja, a carta que está sendo escrita, que vai ser lida no culto, é o local para explicar a verdade. Os judeus, vocês estão errados. Na hora do culto, ele escrevendo para ser lido no culto, ele vai explicar. Mas para que ficar debatendo sobre isso no dia a dia, na vida entre vocês? Ele vai dizer agora, nessa sessão entrelaçada, verso 15 ao 22. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Esse é um esclarecimento, meus irmãos. Perceba que não existe aqui nenhuma ordem. A explicação é que, se ele já refletiu, e ele apresentou isso tanto em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, mas em Romanos 12 ele instruiu sobre o amor, ele está explicando, olha, você precisa se preocupar com o seu próximo. E você diz que ama o seu irmão, mas aí você não está preocupado com o que o irmão pensa da sua liberdade. Você está esclarecido, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo escreveu a carta, movido pelo Espírito de Deus, é a verdade bíblica de que comer carne de porco não é pecado. Aí o irmão vem na minha casa, eu sei que ele considera isso errado e eu faço diante dele. Aí Paulo está dizendo, você não anda segundo o amor, porque esse irmão vai ficar triste. Ele está dizendo que o amor, às vezes, deve se privar da sua própria liberdade, porque eu estou pensando naquele que ainda não foi esclarecido nesse tópico doutrinário. Aí, depois do esclarecimento, vem a ordem. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquilo por quem Cristo morreu. É interessante, né? Porque perceba a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Você tem uma liberdade para praticar algo. Você faz aquilo diante de uma pessoa que você sabe que aquilo vai ofender aquela pessoa. Aquela pessoa vai te julgar. E quando ela te julgar, ela vai pecar. Porque ela está te criticando por algo que não é uma transgressão ao mandamento de Deus. Mas quando ela te julgar, ela vai ter um problema com Deus. E essa é a descrição. Ela vai perecer. Os termos são muito parecidos do que ele usa em 1 Coríntios 10. Quando eu pratico algo e faço o meu irmão me julgar, esse irmão ele está tendo um problema de comunhão com Deus. E eu estou participando disso. Não faça perecer, não deixe o teu irmão prejudicar a comunhão dele com Deus por causa daquilo que você come. Aquele por quem Cristo morreu. Então ele coloca na balança uma questão redentiva, a obra de Cristo, com propósitos eternos, e uma questão que está sendo debatida, questão de comidas, questões culturais, questões que não devem estar. Você está prejudicando a relação do seu irmão com Deus, e Cristo morreu para redimir ele, para ele andar em comunhão com Deus. Ele diz, meus irmãos, uma outra faceta desse ensino é, verso 16, não seja, pois, difamado aquilo que vocês... Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Não deixa ninguém ficar falando mal, não provoca isso. Cristo falou que algumas pessoas se escandalizavam nele. Você não vai fugir disso, de você estar fazendo uso da sua liberdade e alguém, você não fez para provocar e alguém vê você fazendo isso e alguém te julgar. Você não tem responsabilidade nisso. Mas naquilo que depender de você, evite situações que você na sua vida, que você pratica algo que é lícito perante a palavra de Deus, mas evite ser difamado por isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se preocupa com aquilo que as pessoas estão falando sobre você. Não viva uma vida onde você não se preocupa com as outras pessoas. Me parece que a nossa sociedade ela tem um movimento exatamente contrário nas redes sociais, né? As pessoas elas expõem
as suas vidas, expõe atos até para provocar, atos para gerar mais, as pessoas ficarem escandalizadas nos comportamentos. Parece que existe um prazer nisso. Então o cristão, meus irmãos, ele é chamado ao comedimento, ainda que nós temos liberdade de praticar isso ou aquilo. Você lida com um mundo onde existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, existem irmãos que são desprovidos de aprofundamento doutrinário. E você nem eu podemos viver como que não tem que prestar contas a ninguém. Nós temos que nos preocupar com aquilo que as pessoas nos difamam ao praticar coisas lícitas. Ele não está falando sobre coisa ilícita. Está falando sobre coisas lícitas. Cuidado com aquilo que você faz diante das pessoas. E a explicação. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O foco, meus irmãos, do Evangelho, o foco do ensino sobre o reino de Deus não está... E esse é um dos grandes problemas do farisaísmo, do judaísmo, é não entender o que é representativo, o que é secundário do que é primário. É um erro que percorre a história e tem na nossa geração nos dias de hoje. As mesmas pessoas que abandonam a adoração, as mesmas pessoas que não zelam para que os filhos adorem ao Senhor, as mesmas pessoas que não prezam pelos os princípios da palavra de Deus, são as pessoas que elas fazem brigas por causa de uso de um brinco, não usar um brinco, fazer esse uso de costume ou não esse não uso de costume. Paulo está dizendo, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está dizendo, para uma geração que ouviu vários mandamentos relacionados com comida e bebida. Você não poderia, no Antigo Testamento, imagine você vir de várias gerações onde você não pode comer carne com sangue, você não pode comer carne de porco, e de repente o Senhor diz, agora você pode comer. Pedro diz, jamais eu farei isso, Senhor. Era um choque cultural para eles. Mas a partir daquele momento o Senhor disse, agora você pode comer, não existe nada. Porque ele não havia entendido que aqueles mandamentos não eram a essência das coisas. Eram representações de conceitos. A representação sai, mas somente os mandamentos morais permanecem. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar. Isso não é representação, isso é mandamento. Agora, não comer carne com gordura era apenas uma representação. Então, eles não entenderam o que é primário, o que é apenas uma representação, e por isso Paulo está dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso não é o foco do Evangelho. Qual é o tipo da comida, qual é o tipo da bebida, qual é a questão cultural. E perceba, meus irmãos, alguns comentaristas dizem isso, que a maioria das igrejas se dividem por causa de questões culturais e não, de fato, por questões primárias. Ainda que as pessoas discordam de questões primárias, questões teológicas, questões sobre a obra de Cristo, sobre a salvação, geralmente não é esse o motivo pelo qual as igrejas geralmente se dividem. É por questões de usos e costumes. O reino de Deus não é isso. Não é isso. Ainda que no reino de Deus tem uma explicação sobre isso, não é errado comer. Mas quando ele diz o reino de Deus não é isso, isso não é o assunto mais importante no meio do reino de Deus. Comida e bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A justiça não é aqui que você vai identificar o que é santidade ou imoralidade. Percebe como às vezes as igrejas querem apresentar, até tem movimentos que são muito ascéticos. Ascetismo é quando você começa a ter uma privação de tudo.
Ao longo da história tiveram igrejas que você não pode assistir televisão, você não pode usar tal roupa, você não pode usar tal adorno, você não pode comer isso, você não pode frequentar tal lugar, você não pode ir para a praia, você não pode fazer isso. Eles são cheios de rigor, cheios de ascetismo. Aí Paulo vai dizer, em Colossenses capítulo 2, dizer, rigor ascético de nada vale para a santificação. Você não pode pegar, não pode tocar, não pode fazer isso ou aquilo. Isso de nada vale para o seu vigor espiritual de santificação. Isso é apenas ilusão. O que vai valer de fato é o quanto você busca a santificação daquilo que de fato é relevante. Mas você não vai identificar o que é justiça se a pessoa vai comer carne de porco ou não vai comer carne de porco, se a pessoa escuta uma música A ou escuta uma música B, você não vai identificar o que é justiça a partir disso. O reino de Deus, ele é de fato paz. É paz. Mas ao brigar por questões secundárias, o que não havia na comunidade era exatamente isso, era paz. Eles não estavam entendendo como viver pacificamente. A igreja do primeiro século foi marcada por discussões secundárias. E é interessante que não é que só questões secundárias estiveram presentes na vida da igreja, porque existiram também questões primárias que foram afetadas, mas uma coisa termina levando a outra, porque quando o meu coração e o meu foco está somente voltado para questões secundárias, eu não vou me voltar para entender o que é a verdade de Deus, a doutrina da palavra de Deus. A mesma igreja de Corinto que estava brigando, se digladiando por questão de comida ou não comer, ela estava desprezando em 1 Coríntios 15 a doutrina da ressurreição de Cristo. Colossenses já havia um problema sobre a divindade de Cristo. Eles estavam desprezando esse ensino porque o foco deles estavam tão voltados para aquilo que era secundário. Eles estavam desprezando aquilo que de fato deveria ser. Aí perceba, meus irmãos, o chamado no versículo 18, quando diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. O verso 18 é não uma ordem, mas uma explicação. As pessoas hoje dizem assim, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, eu vou viver como eu quero. Eu só me preocupo com o que Deus pensa. E Paulo a sessão é, não se preocupe apenas com a verdade, se preocupe também em não provocar escândalo diante dos irmãos, em ser agradável a Deus e ser aprovado pelos irmãos. O que as pessoas pensam sobre você é importante. Paulo vai dizer para Timóteo, olha, procura apresentar-te como obreiro aprovado. É que aquilo que nós vivemos, o nosso comportamento, a nossa vida pública, como cristão, nós precisamos nos preocupar, em primeiro lugar, com a verdade. Nunca, jamais viver na imoralidade. Mas isso também não é o bastante. Porque se o nosso comportamento, ele causa escândalo diante das pessoas que nos rodeiam, as pessoas começam a difamar, é exatamente sobre isso que Paulo está nos confrontando. Cuidado com o teu comportamento público. Procura ser aprovado pelas pessoas. E ele está falando daquele irmão cri-cri, aquele judeu que está no meio da comunidade, que está te criticando por você fazer algo lícito. Ele está errado, Paulo já disse, ele está errado. Mas para que você fazer isso diante dele? Para provocar ele. E é por isso que ele agora exorta, a partir do verso 19, agora pois, sigamos, é uma ordem, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para a edificação mútua, para as que são para a edificação mútua. Para de discutir por comida ou por questões culturais, procura a paz e procura a edificação mútua. E é o grande engano de não entendermos essa questão doutrinária, é que rigor ascético, ele não edifica. O quanto o tipo da bebida que a pessoa está bebendo, o tipo da música que ele está ouvindo,
os hábitos culturais que ele está participando, isso não é uma coisa que vai edificar a igreja. A igreja vai ser edificada sobre a doutrina de Cristo, sobre uma família alicerçada no Evangelho. Não é o quanto ela tem de mais ou de menos sobre questões culturais. Paulo está conduzindo a igreja a ter um foco naquilo que de fato importa e dar menos importância. Isso é algo tão relevante, meus irmãos, é nós sabermos a proporção devida que devemos dar a tudo aquilo que lidamos na vida. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Ele usa um termo diferente, mas é o mesmo conceito, meus irmãos, do verso 15. Não faça perecer o seu irmão. Agora ele diz, não destrua a obra de Deus. A obra de Deus aqui é o meu irmão judeu que está me criticando por eu comer aquilo que é lícito. Quando ele está me difamando, a ira de Deus vai cair sobre ele. Se eu estou sendo responsável por isso, eu estou destruindo a comunhão dele com Deus. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Ele novamente afirma, mas o foco dele é dizer, não é bom comer algo que causa escândalo. Você vai beber uma determinada bebida, comer uma determinada comida, participar de algum evento cultural, mas isso é puro, isso é lícito, isso faz parte. Tantas dádivas Deus nos deu na criação. Quantas comidas saborosas nós temos nesse mundo, quantas bebidas saborosas, quantos hábitos culturais nós podemos participar e desfrutar sem pecar, desfrutar das dádivas da criação que o Senhor nos deu, e pessoas teimam em colocar pecado onde não tem pecado. Esse é um desvio que ocorre desde o primeiro século. Desde o primeiro século na igreja, as pessoas, essa recorrência de criar pecado onde não existe pecado. As pessoas chamam as dádivas de Deus de pecado. Mas nós não precisamos fazer isso. Devemos certamente, somos chamados. O texto é um chamado para prive-se da sua liberdade quando você vai fazer algo que vai ofender o seu irmão. Priorize a comunhão da igreja. Sobre alguns assuntos não precisa discutir. Não é bom, ainda que isso é lícito, comer algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Ele disse em 1 Coríntios, eu fiquei naquele lugar e eu não comi carne. Ele disse, eu poderia ter comido carne, é lícito. Mas já que naquele contexto só vendia carne dentro dos templos pagãos, ele disse, é bom não comer carne. Tudo faço para a glória de Deus. É bom não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Então, se você está esclarecido que beber vinho não é pecado, beba na sua intimidade. Beba isso, participe, coma o alimento que você quer comer. Você sabe que todos os alimentos são dádivas de Deus. A bebida que você quer beber, a comida, mas cuidado com a sua liberdade, não faça isso para provocar as pessoas te difamarem na sua liberdade. Usa a sua liberdade, desfruta das dádivas de Deus. Mas cuidado para você não provocar isso. Aquele que tem a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. É interessante desse versículo. Isso Paulo faz ao longo das Escrituras em alguns momentos. Ele usa o termo fé para falar sobre esclarecimento doutrinário. Perceba que ele não está usando no mesmo sentido que ele usou em Romanos 3, que a salvação é pela fé, a salvação é por você crer na obra de Cristo. Fé em Romanos 3 é crer na obra de Cristo. Mas no versículo Romanos 14, verso 22, fé é esclarecimento doutrinário. O esclarecimento doutrinário que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Desfruta disso.
Quantas pessoas deixam de usufruir das bênçãos da vida, das dádivas da vida, porque acham que isso ou aquilo é errado, é pecado, que Deus não se agrada. Mas aqui, esse esclarecimento que você tem, se ele vai causar problema diante das pessoas, guarda para você. Você não precisa ficar expondo publicamente a sua vida, a sua liberdade. E aqui, meus irmãos, precisamos entender a diferença do que Paulo está ensinando para a hipocrisia. A hipocrisia é quando eu faço algo ilícito, escondido. Algo contra a lei de Deus, escondido, e vivo diante das pessoas como se eu não praticasse coisas imorais. O nome disso é hipocrisia. Quando eu faço algo escondido das pessoas, algo lícito, porque as outras pessoas consideram ilícito, isso não é hipocrisia. Isso é a minha privação da minha liberdade para eu não entrar num ambiente de difamação. O que me causa temor é a lei de Deus. Então, como eu sei, à luz da lei de Deus, que isso não é proibido, então eu vou apenas evitar aquele irmão me difamar. Mas eu só faço isso na minha intimidade, porque eu sei que pela lei de Deus isso é permitido. Se em algum momento uma pessoa, não porque você quis praticar o escândalo, alguma pessoa entra na sua casa e pega você fazendo algo que ela considera errado, você não vai se envergonhar, você vai explicar. Eu sei que você considera errado, mas perante a Escritura, isso aqui é lícito. Você não vai pecar ao cometer isso. É o que as pessoas fizeram, elas se escandalizaram em Cristo. Ele não fez nada para provocar ninguém, mas as pessoas pegavam ele e se escandalizavam nele, e algumas pessoas vão se escandalizar em nós, por causa da falta de esclarecimento doutrinário. Ele diz, a última seção, versículo 22, parte B, até o final do versículo 23, ele agora vai se dirigir não mais aos que provocam escândalo, mas àqueles que estão na dúvida, certamente agora voltando-se para os judeus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O cidadão, ele ouviu o ensino de Paulo, que ele podia comer carne de porco, que ele podia fazer isso ou aquilo, mas sabe aquela dúvida que está lá na consciência? Ele comia carne de porco, mas depois ficava com peso na consciência. Ele não estava totalmente descansando nessa verdade. Pessoas que viveram no catolicismo durante anos e que acham que na Semana Santa não pode comer carne, as pessoas comem carne, mas aí depois fica com peso na consciência. A doutrina parece que não esclareceu profundamente eles. Pedro ouviu a explicação do próprio Senhor Jesus, que ele podia comer qualquer tipo de comida, que ele poderia entrar na casa de um gentil. Aí em Gálatas diz que ele está comendo na mesa diante da igreja, diante dos gentios. Quando ele vê um grupo de judeus vindo da parte de Tiago, ele sai escondido, de fininho. Ele recebeu a explicação de que aquilo era lícito, mas aí ele sai de fininho, um peso na consciência. Aí Paulo repreende ele publicamente, que ele deveria não ter duas vidas, ele deveria viver na verdade. Bem-aventurado, meus irmãos, um dos grandes benefícios de nós termos esclarecimento doutrinário é de fato nós darmos a importância para aquilo que deve ser dado importância. É termos paz para desfrutar das liberdades dadas por Deus, da vida, e não sairmos chamando tudo de pecado. Perceba que o adjetivo que Paulo deu para esse indivíduo que está chamando tudo de pecado, no versículo 1 e versículo 2, ele é um fraco na fé. Ele parece que ele é forte, porque ele se priva de tudo. Mas Paulo vai chamar ele de fraco, porque ele acha que ele vai ser contaminado por questões que não contaminam. O nome disso é fraqueza. É quando eu não entendo aquilo que Deus exige de mim. E bem-aventurado, meus irmãos, é quando nós podemos desfrutar
das coisas de Deus que são lícitas. A bem-aventurança aqui não é certamente uma porta aberta para a libertinagem. A bem-aventurança é para você reconhecer a liberdade que você tem em Cristo e desfrutar dessa liberdade. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Ele está falando da crise de um judeu do primeiro século que ouviu a explicação, mas ele ainda não confia nessa explicação. Ele vai lá, talvez sentar na mesa da casa do irmão, o irmão vai colocar um monte de comida que passou por aquele açougue que ofereceu comida a ídolo. E ele vai dizer, rapaz, como a carne está boa. E ele come. De noite, quando ele chega em casa, ele fica com peso na consciência, porque ele não tem paz. Ele é condenado, a condenação do conflito da consciência. Pois o que ele faz não provém de fé, não provém exatamente dessa confiança na doutrina que foi explicada. E tudo que não provém de fé, tudo que não provém de fé é pecado. Ele vive na ignorância da doutrina. Tanto o foco está nas exigências. E ele vive em crise de consciência, porque ele não sabe. Geralmente, meus irmãos, quando o nosso coração está voltado para questões culturais, nós temos uma porta larga para aquilo que de fato importa, aquilo que é a verdade da palavra de Deus. O erro, às vezes na história, a igreja errou por libertinagem. E às vezes a igreja errou por legalismo. A solução para o legalismo não é a libertinagem. E a solução para a libertinagem não é o legalismo. São dois desvios. De um lado haviam saduceus totalmente liberais. De outro lado haviam fariseus totalmente legalistas. O Senhor ele não veio para exortar os fariseus para chamar para uma vida de libertinagem. Ele veio para ensinar que comer sem lavar as mãos, sem o ritual judaico, não era uma transgressão da lei do Senhor. Mas eles deveriam não abandonar suas esposas por divórcio e casar novamente. Você vê no ensino do Senhor rigor, onde é para ser dado rigor, e liberdade contra aquelas regras inventadas pelos homens. Eles deveriam entender em que lugar aplicar a doutrina. E por isso, meus irmãos, eu trago a primeira aplicação aqui, é sobre a importância da doutrina. Para nós, primeiro, o foco do texto é resolver conflitos. Se nós entendermos de fato quais são as coisas mais importantes, nós vamos de fato discutir sobre aquilo que é mais importante e dar menos importância sobre aquilo que é secundário. Aquilo que não é o fundamento do reino de Deus, comida e bebida, questões culturais. Nós vamos entender qual é a liberdade que nós temos. Nós vamos entender qual é a exigência de Deus, o que é o caminho da santidade, o caminho da imoralidade. Nós vamos entender um pouco daquilo que o escritor aos Hebreus ele quis falar. O escrito de Hebreus, ele foi trazido para... podemos chamar da segunda carta aos Romanos. Ela é escrita para os romanos em um momento em que as pessoas estavam abandonando a igreja. Chegou um momento ali pelo ano 60, se houve um grande movimento nos primeiros anos 30, após a ressurreição de Cristo, de vários judeus migrarem para o cristianismo. No ano 60 houve um grande movimento de judeus voltarem. Eles saíram do cristianismo e voltando para o judaísmo. E o escritor aos Hebreus ele vai dizer o seguinte: é porque vocês não entendem a verdade da doutrina da palavra de Deus. Vocês estão dando vigor, dando valor àquilo que é comida e bebida, aquilo que está promovendo no judaísmo é aquilo que foi
em grau inferior à glória do Evangelho, à glória da doutrina de Cristo. Precisamos conhecer mais a doutrina para dedicarmos os nossos esforços para aquilo que é mais importante. Aqui nós temos, meus irmãos, um claro conceito que nós podemos entender também, a importância da exortação e da disciplina. O texto tem explicação e ordem. Façam isso, deixem de fazer isso. Uma igreja não caminha apenas com explicação. Você não vai... hoje é a grande falácia. Você não pode disciplinar uma criança, você não pode corrigir, você tem que... o problema da maldade no mundo se resolve com educação. Boa parte se resolve com educação, mas não só com educação. Instrução e exortação. Esclarecimento e ordem. É isso que nós vemos na metodologia pastoral do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, entendam onde está a verdade. Não é por esse caminho. Mas logo em seguida ele diz, devem ter esse tipo de comportamento. Não podem agir dessa forma. As 3 marcas de uma igreja saudável nós vimos no último domingo: pregação, sacramentos e disciplina. Sem dúvida, nós estamos revivendo de modo crescente os dias de Israel pré-cativeiro babilônico. As pessoas não querem disciplina. Ninguém quer ser corrigido. Os professores na escola não podem dizer um não para as crianças, eles não podem corrigir as crianças. Os pastores não podem falar de exortação na pregação. Que dirá exortar um membro? Que dirá disciplinar um membro? Essa é a geração que nós vivemos. A geração que Deus disse para o profeta Isaías: esses vocês não querem ouvir. Um dos grandes benefícios, meus irmãos, também nós podemos aplicar desse texto é como a doutrina, ela vai me ajudar e te ajudar a você ter peso na consciência quando você fizer algo errado. Não quando você fizer algo certo. Você saber a liberdade que você tem e você ficar tranquilo. Um dos males que as pessoas sofrem hoje é que as pessoas ficam com peso na consciência por coisas que não são pecado. Por falta de doutrina, as pessoas sofrem, perdem um sono, porque simplesmente participaram de um evento cultural, de um ato que não é pecado, algo, e como elas seriam mais livres. Livres para colocar o foco naquilo que de fato é importante e não dar tanta importância. Saber a liberdade que elas têm e desfrutar. Se nós temos, meus irmãos, que nos privar de tantas coisas imorais desse mundo, é verdade também que nós podemos usufruir de tantas riquezas e dádivas de Deus que são dadas pelo Senhor para nós desfrutarmos. Uma boa mesa de refeição, um bom alimento, uma boa música, um bom filme, uma boa literatura, ir ao cinema, você escutar, imagine você ir ao cinema, escutar um som com alta qualidade, em um ambiente, você ir a uma praia, ver o pôr do sol. Tudo isso são dádivas de Deus e as pessoas continuamente dizem que isso e aquilo é pecado. E às vezes as pessoas participam e ficam com peso na consciência porque elas não têm a liberdade que o esclarecimento doutrinário dá. Algumas pessoas dizem assim que quanto mais você estudar a Bíblia, mais rigoroso você vai ser. É exatamente o contrário. Quanto mais você entender a Escritura, você mais vai conhecer da liberdade que você tem e certamente você vai também entender daquilo que é proibido. Você vai dar mais rigor àquilo que é para ser dado rigor e vai ter mais flexibilidade daquilo que você não deve dar rigor. Você vai colocar o peso na medida certa nas coisas. Aquilo que ofende a Deus,
e aquilo que não ofende a Deus, você vai estar esclarecido para entender e andar em comunhão com o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças, ó Deus.